Olá, que mais amigos? Como vocês estão? Tudo bem? Tudo legal? Tudo em paz? Espero que sim. Neste mês de agosto eu cumpro 11 anos aqui na Colômbia. Em agosto de 2012 eu saí de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Bogotá, Medellín. Então já são aí oficiais 11 anos que eu levo no país. E hoje, no vídeo de hoje, eu quero compartilhar um pouco para vocês como foi essa viagem, como foi a minha primeira semana na Colômbia. Eu tenho algumas fotos que eu fui tirando no início, então eu quero mostrar para vocês as primeiras impressões e as primeiras coisas que eu estive fazendo aqui na Colômbia quando eu cheguei há 11 anos. Primeiro, roda a vinheta. Bom, galera, isso mesmo, o tempo voa, como diz a música do Brasil, porque realmente já vão aí 11 anos que eu levo morando aqui na Colômbia. Parece que foi ontem que eu saí do Brasil e muita coisa mudou, muita coisa. 10 anos, 11 anos é realmente bastante tempo. Parece que é pouco, mas é na verdade muito tempo. Você aprende muita coisa, sua vida muda muito, você cresce muito enquanto pessoa. Então sempre que no mês de agosto que eu tenho que celebrar essa chegada à Colômbia, quando eu mudei de país, eu sempre olho para trás e começo a relembrar coisas e a ver coisas e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco dessa lembrança. Então eu separei algumas fotos que eu fui buscando lá no meu Facebook, que era a rede social que nós utilizávamos muito. Eu lembro quando eu vim para a Colômbia não tinha Instagram, mas eu tinha Facebook, porque todo mundo usava isso. Então eu lembro que eu fui colocando aí as fotos e compartilhando fotos e experiências com todo mundo. Então eu separei algumas poucas fotos para a gente poder dar uma olhada de como foi essa viagem desde o Brasil para a Colômbia e também de como foi a minha primeira semana, meu primeiro dia, o que eu comprei. Então, bora lá que eu vou mostrar para vocês. Bom, nós vamos começar então com a primeira foto, que é essa foto, a primeira foto que eu tenho é essa foto do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Eu sou de Nova Friburgo, vocês sabem, uma cidade da região serrana do Rio de Janeiro, e eu saí no mês de agosto, que é inverno. Eu lembro que estava muito frio. Estava como 3 graus, estava realmente muito frio. Friburgo é uma cidade muito fria, em alguns lugares acaba chegando a temperaturas negativas quando o inverno é muito rigoroso. Então realmente estava muito frio quando eu saí de Nova Friburgo. E aí eu cheguei no Rio de Janeiro, já não estava tão frio. É sempre um choque grande quando você chega à capital do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Então essa foto eu tirei de dentro do aeroporto, na verdade, em que o sol já estava aí nascendo. Essa é a torre de controle dos aviões. Então é uma visão muito bonita que eu tive para poder sair. Foi bastante complicado, não? Porque eu tive que me despedir dos meus pais. Era a primeira vez que eu saía do país, então era a primeira vez. Eu já tinha viajado para outros lugares dentro do Brasil, mas meus pais sabiam que eu sempre voltava, então esse realmente foi um passo muito grande. Eu não sei se vocês já viajaram para outro lugar do país, ou na verdade se vocês já viajaram para fora do país. Ter que se despedir da família é uma situação impressionante, e por mais que eu já leve 11 anos aqui, é sempre muito difícil ter que se despedir da família. Ter que você falar pro seu pai tchau. As primeiras vezes foram horríveis, meu pai chorava, todo mundo chorava, eu chorava. Foi muito complicado, muito difícil, mas meus pais me apoiavam sempre me apoiaram em tudo. Então eles também me apoiaram nessa loucura, nessa aventura de poder vir para a Colômbia. Então realmente foi um momento difícil, mas que depois meus pais tiveram orgulho porque viram que eu estava me independizando. Então tudo que eles me prepararam durante tantos anos, eu estava aí finalmente conseguindo, que era a minha independência financeira, pessoal, profissional e tudo isso. Bom, então essa foi a primeira foto. Era um dia muito bonito. O Rio de Janeiro sempre é muito bonito. E a segunda foto, já eu viajei com a empresa da Avianca. Nessa época a Avianca era uma empresa muito reconhecida. Agora a gente sabe que ela teve problemas de liquidez e tudo isso. Muitas companhias aéreas tiveram problemas durante a pandemia. Então nessa época a Avianca dava comida
Porque eu já viajei de novo com a Bianca em 2019, se eu não me engano, 2018, e nada, nem água. Então aqui eles davam comida, eles deram café da manhã, que eram umas frutinhas meio branquinhas, né? Estavam meio branquinhas. Um pãozinho também meio sem sabor, e aí dentro, esse era o almoço, se eu não me engano. Ah, era o café da manhã. Era o café da manhã, era como um omelete. Depois o almoço era como batata e arroz, alguma coisa assim. Mas eu lembro que esse foi o café da manhã. Eu fui na janela, o que é bastante curioso, porque vocês sabem, se acompanham aqui o canal, que eu tenho medo de avião, mas eu acho que nessa era a segunda vez que eu viajava de avião. A primeira vez eu fui para Brasília, desde do Rio de Janeiro, e a segunda vez foi a Colômbia. Então eu tinha um pouco de medo, mas na verdade a aventura, a expectativa, a conhecer tudo, tudo novo, fez com que o medo ficasse escondido. Então eu fui na janela, imaginem, na janela. Acho que foi a primeira vez que eu viajei na janela, primeira e única, nunca mais na minha vida. Eu gosto muito do corredor, até porque eu sou muito alto, então as minhas pernas ficam meio incômodas e as companhias aéreas acabam reduzindo cada vez mais o espaço das cadeiras, a não ser que você pague a primeira classe, mas nós ainda não temos esse dinheiro, então eu sempre vou na econômica e tudo isso. Então eu gosto muito do corredor. O meio nunca. Sentar no meio é a loucura mais louca do planeta, porque você fica entre duas pessoas, é uma sensação terrível. Mas eu viajei com a Bianca. A terceira foto eu já estava um pouquinho impaciente. Nessa época eu era mais impaciente, agora eu já tenho um pouco mais de paciência. Mas nessa época eu era muito ansioso e eu lembro que estava demorando muito. Eu levava como 5 horas de viagem de avião e eu não conseguia dormir nem descansar porque eu estava muito ansioso, porque eu lembro que eu tinha que chegar a Bogotá, de Bogotá ir para Medellín, porque não tem voo direto Rio-Medellín, então você realmente tem que passar por outros lugares. Agora você passa ou por Lima, ou por Bogotá, ou pelo Panamá, mas para chegar a Medellín, claro, porque se você vai a Bogotá, tem Bogotá-Rio, é super tranquilo. E eu lembro que 5 horas de viagem é nada. Eu ficava acompanhando o avião da tela e ele não dava sinais de que ia chegar na Colômbia nunca. É porque realmente do Rio de Janeiro a Manaus, são como 5 horas de avião, é muito distante. Eu não sei quem foi que deu tanta terra para essa gente no Brasil. Não sei quem foi que fez nosso país tão grande. Mas era muito. Em algum momento estava ficando chato. Claro que depois que você cruza, por exemplo, o estado do Amazonas, em 1 hora você já chega à Colômbia. É muito rápido. Ele sobe pelo sul da Colômbia, Bogotá já está aí no centro, então foi bem tranquilo. Mas eu lembro que eu tirei essa foto porque eu vi um rio. Se vocês estão vendo esse rio grande desde cima, imagina como ele é desde baixo. Esse rio é no Brasil, não é na Colômbia, é no Brasil. Eu não sei talvez, não sei se é o Rio Amazonas, eu não tenho ideia, mas eu lembro que eu fiquei muito chocado com o tamanho desse rio, porque eu nunca tinha visto um rio tão grande e eu só pensava que como o tamanho real dele deve ser muito maior, porque esse do avião você o vê assim imenso, imagina desde baixo. Lindo, né? Nós realmente temos uma natureza fantástica no nosso país. Então essa foi a terceira foto do avião, já dentro do avião. Depois eu tenho a quarta foto, que já é o avião aterrissando em Medellín. Na verdade, o aeroporto internacional fica numa cidade próxima chamada Rio Negro, então esse é o avião aterrissando em Rio Negro. Eu não tirei foto em Bogotá porque eu estava um pouco estressado em Bogotá, porque nessa época o aeroporto Eldorado de Bogotá era muito complicado. Agora ele já está um pouco mais entendível, mas antes... Meu Deus, todo mundo falava, o aeroporto de Bogotá era muito complicado, então realmente eu me estressei um pouco ali, eu ainda tinha um pouco de medo, será que as pessoas vão entender o meu espanhol? Eu estudei espanhol na universidade, era uma disciplina obrigatória, e eu já tinha ido para Argentina, Paraguai, mas eu pensava, como, será que vão me entender? Será que eu falo espanhol? Será que eu não... Então foi muito complicado entender a conexão que eu tinha que fazer em Bogotá, então eu me estressei um pouco, então não tive tempo para tirar foto, eu só tive tempo realmente para poder encontrar a bendita conexão, porque eu não tinha tanto tempo, inclusive eu fui um dos últimos a chegar, e eu lembro que eu tinha muito calor, eu estava correndo, tinha muito calor, eu saí do Brasil com uma jaqueta de couro, que estava muito frio, então quando eu cheguei em Bogotá, realmente, que é uma cidade fria, eu já não estava sentindo frio, porque eu estava correndo tanto, então eu lembro que eu suava, e as pessoas olhavam para mim como que você está suando em Bogotá, mas é porque eu estava
ansioso, estressado. Mas nessa foto que eu estou mostrando para vocês já é a visão que a gente sempre tem quando aterrissa em Rio Negro. Rio Negro você consegue ver que é uma cidade com montanhas, então é muito bonita. Então aí foi a primeira foto que eu tive, que eu coloquei quando eu cheguei aqui a Rio Negro. Foi muito legal, porque eles falaram bem-vindos ao aeroporto de Rio Negro, tá. E já a primeira foto em Medellín é uma foto de uma avenida que foi a avenida onde eu morei, é uma avenida muito famosa na cidade, chamada Avenida 33. Então eu lembro que eu fiquei muito chocado com a quantidade de motos. Na Colômbia existem muitas motos. Talvez o lugar mais que eu conheci que tenha mais motos seja o Paraguai. O Paraguai parece um universo de motos, mas a Colômbia também tem muitas. Medellín tinha muitas, então eu fiquei um pouquinho assustado com tantas motos, porque eu venho de uma cidade pequena em que não havia tantas motos assim. Então eu lembro que essa é uma foto que ainda existe, esse lugar é uma esquina muito importante da Avenida 33 de Medellín. Então eu morava nessa avenida quando eu cheguei na Colômbia. Eu fui morar na casa aluguei um quarto na casa de 3 irmãs, elas não eram de Medellín, elas eram da Costa Atlântica, e eu morei aí enquanto eu buscava um local mais específico para poder morar, com mais privacidade e tudo. Mas eu escolhi esse local porque era próximo do meu trabalho. Então, como eu não conhecia a área ainda, então eu preferi ficar próximo de um lugar que eu pudesse ir caminhando, conhecer e tudo isso. Então, depois eu mudei em um mês. Eu fiquei, acho que menos de um mês na casa dessas meninas. Depois eu mudei para um hotel. E aí é outra história, porque eu morei em um hotel durante 3 anos e meio. Foi bastante tempo que eu morei em um hotel. Mas essa é história para outro vídeo. Vamos para a próxima foto. A próxima foto já é dentro de um supermercado, que é El Éxito, que é um supermercado que eu gosto muito. E é um supermercado que essa foi minha primeira compra. Na foto vocês podem ver que tem uma maçã, uma bolsa de maçã, uma manteiga, que na verdade é uma manteiga que eu não gosto. Tem um biscoito Clube Social, que eu fui tentando mesmo, ainda contando com o que eu conhecia. Então, Clube Social, um pão. E atrás vocês podem ver que tem um pacote de aguardente, mas eu nunca provei aguardente na minha vida. Esse aguardente não faz parte da minha compra, senão vocês vão pensar que eu sou cachaceiro. Mas aí atrás tem uma aguardente que não é minha, tá bom? Não fui eu que comprei. Geralmente eles colocam alguns produtos aí para você olhar e ver se você quer levar, mas essa aguardente não é minha. Então eu comprei, se eu não me engano, leite, biscoito, manteiga, maçã e pão. Isso foi o que eu comprei no primeiro dia para poder tentar sobreviver e depois conhecer o resto das coisas. E aí realmente foi uma aventura. E já entrando de novo na questão do mercado, a próxima foto foi uma postagem que eu coloquei no Facebook, que em outro momento eu fui comprar arepa, porque eu queria provar arepa, já que se escutava falar tanto sobre arepa na Colômbia, então eu queria provar as arepas, e eu comprei arepa e presunto. Eu não sei porque eu comprei presunto, porque eu não como carne, então eu não gosto muito de presunto, mas eu não lembro porque eu comprei. Mas a foto é curiosa porque eu ainda estava entendendo o câmbio entre o Brasil e a Colômbia, e eu demorei, acho que 2 anos para entendê-lo. Não foi fácil, porque a primeira nota de dinheiro na Colômbia é 1.000 pesos, e o nosso é R$1. Então eu pensava como 1.000, ou seja, era muito confuso para mim. Eu lembro que meu pai chegou na Colômbia e no mesmo dia ele já estava fazendo compras e não teve problema nenhum. Mas eu demorei muito tempo para aprender. E aí eu lembro que eu postei assim, como ai, essa minha vida de milionário colombiano, vou ao supermercado, compro um presunto de 5.830 e um pacote de arepa por 4.670. O total, coisa básica, 10.500. Quem não tem isso na carteira, ha. Mas seria mais ou menos como R$10. Então, nessa época eu achava engraçado ver esse número tão grande, porque foi grande. Eu lembro que eu dei 20.000, aqui diz, efetivo 20, câmbio, que é o troco, 9.500. Então eu lembro que eu me diverti bastante por isso. Eu continuei fazendo postagens parecidas por muito tempo, porque eu achava muito legal essa questão dos números. Agora, claro, depois de 11 anos, já ninguém me engana, eu já sou muito bom no dinheiro. A próxima foto é a foto da minha primeira arepa. Esse era o fogão da casa onde eu morava.
Essa é a arepa, que é uma massa de milho branco. Vocês sabem que é talvez a comida mais tradicional da Colômbia, porque se come arepa em todas as regiões do país, com diferentes apresentações, mas essa é uma comida muito típica. Pode ser café da manhã, almoço, janta. É uma comida polifacética. E essa foi minha primeira arepa, e eu lembro que esse objeto que nós usamos para esquentar a arepa, para preparar a arepa, ele tem que ser escolhido com muito cuidado, porque senão você compra uns que tem uns buracos maiores, ele acaba queimando a arepa. Então eu lembro que eu comprei, esse objeto se chama parredia. Eu lembro que eu comprei uma que era equivocada, era para outro tipo de arepa, e minhas arepas sempre queimavam, e eu ficava como, por que minhas arepas sempre queimam? Porque você comprou burro, o negócio equivocado. Depois eu troquei a arepa, a parredia, mas essa foi minha primeira arepa. Eu lembro que eu comi e eu disse como porque não é que a arepa paisa, na verdade, porque a arepa aqui de Antioquia, ela não tem muito sabor, você tem que complementar com alguma coisa. Eu geralmente complemento com queijo, ovo, abacate, alguma coisa. Mas existem outras arepas no país que já vêm com algo. Por exemplo, a arepa da Costa Atlântica costuma vir com ovo dentro. É uma coisa maravilhosa. A arepa de Boyacá, que é outro departamento mais no centro-sul do país, já é doce. Então você já tem aí uma arepa com recheio ou com sabor. Mas a arepa paisa geralmente ela vem sem sabor e você vai complementando. Então eu lembro que eu não senti tanto sabor. E é muito triste você falar para um colombiano que você não gostou da arepa. Ele fica realmente muito triste. Mas agora, claro, eu adoro arepa, mas é uma relação de paladar adquirido. Porque como eu não tinha essa ideia, então eu lembrei meio da tapioca, algo assim, mas são sabores totalmente diferentes. Essa foi minha primeira arepa, e eu lembro que essa é a outra foto, é uma foto muito engraçada que eu fui tirando sobre as propagandas do supermercado que eu fui, e esse era um clube social de bacon. O bacon no espanhol colombiano se chama tocineta, então aí tinha um porquinho, eu achei muito legal. Então eu acho que no Brasil não temos esse clube social, depois vocês deixem aí nos comentários, mas eu acho que nós não temos esse clube social de bacon. E aí dizia, novo tocineta inconfundível. Eu achei muito divertida a propaganda, tirei foto. Outra propaganda era um menu de um restaurante que eu passei perto e eu achei muito curioso, que se chamava Burro Louco. Na verdade, aqui estava no espanhol, ele Burro Louco, e era que tinha comida mexicana. Então vocês podem ver que tinha burrito, quesadilla, nachos com queso, que são puros tipos de comida mexicana. E o mais curioso agora, olhando para aqui, é ver os preços, porque já estão muito mais caros. Por exemplo, aqui tem uma H2O que custava 2.200, a H2O agora custa como 4. Então é como o dobro. Claro que são 11 anos, não tem por que reclamar. Mas aí tinha a gaseosa, que é refrigerante, Hit é um suco de fruta que tem na Colômbia, Mr. Tea é um chá, Hit, outra H2O, água, cerveja michelada. Os colombianos gostam muito da cerveja michelada, que é com a borda com sal, coisa mais exótica do planeta. Então eu gostei muito do nome, eu achei muito curioso. E aí eu tirei foto. Nessa época eu acho que no Brasil também os restaurantes mexicanos não eram tão famosos, agora já você encontra em todo lado. A próxima foto é de um melão. Eu não sei se vocês aí no Brasil, com certeza já devem ter visto, mas eu nunca tinha visto esse melão. Eu achei um melão muito louco, porque os melões que eu tinha contato em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro no geral, era um melão amarelo. Não que ele é todo amarelinho, parece uma esfera do Dragon Ball Z. E esse melão meio estriado, se vocês podem ver, eles têm como umas estrias. Eu nunca tinha visto. E quando você corta, é bem parecido ao melão que nós temos amarelo no Brasil, mas ele é estriado. Se você já viu esse melão, comenta aqui que eu quero saber, no Brasil, claro. Mas eu achei muito curioso esse melão. Então eu lembro que eu tirei foto do melão e falei, eita gente, que melão estranho é esse? Não estranho, né? Apenas diferente, porque se alguém não conhece o nosso melão amarelo e vê nosso melão amarelo do Brasil, vai dizer que também é estranho. E já das aventuras de comida, já passaram, e aí esse foi mais ou menos os primeiros dias que eu estive na primeira semana, na verdade. Todas essas fotos são da primeira semana da Colômbia, minha primeira arepa e tudo isso. É a primeira vez que eu fui ao mercado. E aí eu tenho os primeiros passeios. Eu passeava no domingo, porque eu trabalhei nessa empresa durante 3 anos e meio também no sábado. Então eu sempre trabalhei de segunda a sábado. Então eu não tinha muito tempo para passear.
Foi um pouco complicado, mas eu tinha o domingo. Então, o domingo eu aproveitava para passear. Então, essa primeira foto que vocês estão vendo é da Avenida 33, onde eu morava, e é muito próximo do trabalho em que eu trabalhava, e também é muito próximo do Pueblito Paisa, que nós temos alguns vídeos aqui no canal falando sobre o Pueblito Paisa, que é um local que você consegue ver uma montanha dentro da cidade de Medellín, que você consegue ver bastante coisa. E eu adoro esse lugar ainda hoje. Desde a minha casa, por exemplo, desde a minha janela eu consigo ver o Pueblito Paisa. Eu tenho uma vista muito bonita daqui do Pueblito Paisa, então eu gosto muito, 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 muito desse lugar. Eu acho um dos meus lugares favoritos em Medellín. E aqui eu saí da minha casa caminhando e eu fui ao Pueblito Paisa caminhando. Então aqui eu já estava próximo a chegar, porque você sobe uma montanha. Então essa é a Avenida 33, a avenida que eu estava falando com vocês, que é uma avenida fundamental na cidade de Medellín. E aí eu tava tirando foto numa avenida, porque a gente, quando é turista, eu ainda tava na ideia de turista, a gente tira foto com tudo. A próxima foto já é subindo o Pueblito Paisa, então vocês podem ver que aí eu tenho a foto dizendo como Cerro Nutiara, que é a montanha do Pueblito Paisa, e diz Patrimônio Verde da cidade. Então eu estava muito feliz. Olha que eu tinha uma pulseirinha no braço direito do Brasil. Se eu não me engano, eu ganhei em Foz do Iguaçu. Por quê? Porque como 2 semanas antes de viajar para a Colômbia, eu fiz uma viagem muito louca no Brasil. Vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas eu comecei a estudar uma carreira universitária chamada de turismologia. Então eu estudei esse curso, é um curso universitário, e eu lembro que eu fui o primeiro a ser graduado, porque eu já vinha para a Colômbia, então eu defendi minha monografia, fiz todo o meu estágio muito antes. Eu fui o primeiro a me graduar do meu curso, e eu fiz a graduação separada no escritório do diretor da universidade, tudo porque eu não pude estar com os outros colegas, já que eu já vinha para a Colômbia. E eles, eu já estava graduado, e eles estavam fazendo uma disciplina chamada agenciamento, que eu já tinha feito, e eles me convidaram para participar de uma viagem que eles iam fazer Nova Friburgo, Foz do Iguaçu, de ônibus. Eu estudei numa universidade pública, eu estudei numa universidade chamada Cefet, que é muito famosa no Rio de Janeiro, e em Minas também tem um Cefet, e agora já são institutos federais, mas antes era Centro Federal. E eles viajaram de ônibus, e eu falei como, vamos, então eu lembro que nós fomos Nova Friburgo, São Paulo, Curitiba, dormimos em Curitiba, Foz do Iguaçu, e aí nós fizemos as atividades que tínhamos que fazer, e depois fomos para a Argentina, para as fronteiras, Argentina e Paraguai, e depois voltamos Foz do Iguaçu, Aparecida do Norte, que é uma cidade católica de São Paulo, voltamos assim como direto, e Aparecida do Norte, Rio, Friburgo. Foi uma viagem muito louca, mas você, quando é estudante ou quando você já é graduado acompanhando os outros colegas da universidade, realmente você se diverte muito. Foi uma viagem fantástica, e em Foz do Iguaçu eu ganhei uma pulseira do Brasil e eu vim para a Colômbia com essa pulseira. Isso não tem nada a ver com a Colômbia, só é pura fofoca. Próxima foto são os telefones. Esses telefones eu lembro que a primeira vez que eu vi eu achei fantástico, porque eu lembro que quando eu saí do Brasil já não víamos muitos desses telefones públicos assim. Eu lembro que quando criança tinha muito. Meu avô tinha um bar muito grande em Nova Friburgo, muito famoso, e eu lembro que eu adorava ficar fuçando no telefone do meu avô, que na verdade não era do meu avô, era do bar. Então eu ficava assim como ouvindo, então era muito divertido quando criança. E eu lembro quando eu cheguei na Colômbia ainda tinha. E o melhor, se vocês podem ver, ele funcionava com moeda. Ou seja, não é cartão, porque no Brasil já depois tínhamos o cartão, era com moeda. Então eu achava a coisa mais incrível do mundo. Eu lembro que eu não ligava pra ninguém, mas eu adorava colocar a moeda, ele caía, colocar a moeda, era fantástico. Agora também já não é tão comum você ver esse tipo de telefone aqui, mas quando eu cheguei, sim. Então eu me diverti muito com os telefones públicos assim. A próxima foto eu tirei, vocês podem ver que no mesmo dia eu fiz muita coisa, porque era o único dia que eu tinha, o domingo. Então eu também fui no edifício de Palitos, é um edifício de uma instituição aqui, se eu não me engano, pública ou privada, não lembro. Mas é um edifício bastante curioso na cidade de Medellín, porque ele parece que é feito com palitos de dentes. Então eu acho ele muito bonito, muitas pessoas acham ele muito feio, mas eu acho ele muito legal, eu acho uma estrutura muito bacana. Ele tá logo na parte central de Medellín, então você pode passar no metrô e você olha esse edifício e você fala, eita, que edifício louco. Mas eu acho esse edifício muito bacana, se chama de, eu não lembro o nome dele, acho que as pessoas só chamam de edifício de Palitos.
Mas é muito legal. Eu tirei essa foto aí, eu achei muito divertida. Isso foi logo no primeiro domingo que eu estava aqui em Medellín. E a próxima foto, deixa eu ver onde está a próxima foto. A próxima foto já sou eu, exatamente, no lugar próximo, que é um lugar que se chama Parque de los Pies Descalzos. É um parque muito legal. É um parque assim, não é um parque tão verde, porque geralmente quando pensamos em parque, pensamos em verde, mas é uma estrutura de parque em que as crianças vão e podem colocar o pé, e eles fazem massagem, essas coisas de água fazem massagem. Esse você pode se molhar e rápido, mas tem um ao lado que você põe o pé e ele faz massagem. Eu lembro que minha mãe e meu pai colocaram o pé aí, eles adoraram, gravaram um vídeo pro Brasil. Eles gostaram muito desse parque. É um parque muito bacana. E como vocês podem ver, eu tinha na minha mão um guia de turismo. Não, um guia turístico, sim, eu tinha um guia turístico na mão de Medellín que eu recebi aí, porque viram que eu tinha cara de turista. Na verdade, eu não me vi aqui com tanta cara de turista, mas eles me deram esse guia turístico e eu fiquei usando para poder me localizar onde eu estava. Então, eu gostei muito. Essa foi a última foto. Ah, sim. Essa foi a última foto, já vimos todas as fotos, já pude contar para vocês um pouco sobre a minha experiência aqui na Colômbia. Como foi essa viagem, foi uma viagem realmente um pouco ansiosa, mas depois muito tranquila e muitas coisas para aprender e conhecer. Hoje eu já conheço muita coisa, as pessoas às vezes ficam muito surpresas quando eu conto tudo o que eu sei, porque eles sempre me veem com cara de turista e pensam que eu cheguei aqui ontem, mas eu já levo 11 anos. Então hoje as pessoas já se assustam quando eu falo 11 anos, e aí me dizem, sempre me falam a mesma coisa em Medellín. Quando eu digo que já levo 11 anos, eles sempre falam, ai, pero ya eres paisa. Então eles já falam que eu sou paisa, porque eu já levo aqui muito tempo. Então eu falo que sim, eu digo sempre que eu já me acostumei com arepa, que não é tão comum para os estrangeiros, e eu já assisti Betty La Fea várias vezes, então tenho o direito de ficar no país. Bom, gente, esse foi o vídeo que eu contei um pouquinho sobre essas minhas primeiras experiências aqui na Colômbia. Espero que vocês tenham gostado, tenham podido sentir aí um pouquinho desse sentimento de ansiedade, de curiosidade, de começar a experimentar e conhecer tudo. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, lembre de deixar o like, a curtida e escrevam nos comentários o que vocês acharam. Vocês já viajaram para outro país para morar, para conhecer? Como foi essa viagem? Como foi sua primeira vez que vocês saíram do Brasil? Então contem, que eu quero saber aqui nos comentários. Eu adoro ler os comentários de vocês. Nos vemos numa próxima. Qualquer pergunta, deixem aqui embaixo. E nos vemos numa próxima. Muito obrigado por tudo. Tchau. Fui!